começando o Assunto é Saúde. Hoje o tema é hanseníase. Eu converso aqui com o Dr. Carlos Pereira, que é vice-presidente da Fundação Pro Hansen em Curitiba, no Paraná, e também professor de dermatologia na PUC Paraná. Olá, doutor, obrigada pela entrevista. Doutor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas, nós estamos falando para todo o Brasil, o que é exatamente a Fundação Pro Hansen. Obrigado pela participação, né, Vanessa? Então, a Fundação Pro Hansen é uma instituição, né, que ela é de ensino e pesquisa e basicamente para o atendimento ao público em geral, atendimento ao SUS. Nessa instituição nós visamos principalmente a parte de hanseníase, né, a única instituição agora em Curitiba que está atendendo hanseníase. Temos também psoríase, vitiligo, doença de pele e câncer de pele em geral. Essa instituição, Fundação Pro Hansen, ela existe há 30 anos, atendendo principalmente o paciente portador do mal de Hansen, que a hanseníase é uma doença que, se não tratada, leva a mutilações importantes, deformidades, e o indivíduo fica, na sociedade, ele é muito marcado por essas características, essas mutilações que ele sofre. O senhor estava me explicando antes, doutor, que é uma doença milenar e o estigma é muito forte. Ainda existe muito preconceito em relação à hanseníase? Olha, infelizmente, a hanseníase, antigamente é chamada de lepra, eles mudaram o nome para hanseníase, mas o estigma persiste, porque a doença existe. A doença está mutilando, ela está deformando os indivíduos. Então não tem como se mudar simplesmente a terminologia e resolver o problema. Então que nós precisamos o quê? Da doença ser diagnosticada precocemente. Os pacientes que chegam para nós nessa instituição, eles normalmente estão com casos avançados da doença. Então o estigma já existe na família, né? Porque sabe que é uma pessoa que está com essa doença, os vizinhos. Então a deformidade em si, que podia ser evitada com o diagnóstico precoce, ainda está existindo muito na nossa sociedade. Para que esse diagnóstico precoce aconteça, as pessoas, eu imagino, têm que ficar atentas aos sintomas. O senhor poderia nos relatar quais seriam esses sintomas? Então, lembrar sempre que a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica. Ela não é uma doença aguda que de noite para o dia o indivíduo já aparece com problema. Ela leva, às vezes, 2, 3 até 7 anos para ter a sintomatologia exata da doença. Normalmente ela inicia o quê? Muitas vezes com formigamentos. Então o indivíduo tem na perna, ele começa a sentir pinicadas, agulhadas, choques, na mão, perda de sensibilidade, né? Para depois começar a ter as lesões de pele, tipo manchas avermelhadas ou brancas. Ou você vai ter o quê? Pequenos nódulos. Muitos pacientes estão em reação, então apresenta nódulos, febre, dores articulares. É incrível, né? Então o indivíduo tem uma reação hansênica e tem dores articulares. E não é artrite reumatoide, não é reumatismo. Então, isso sempre deixo bem claro, né, que pode ser um dos sintomas iniciais também da doença. E quando o paciente percebe alguns desses sintomas, é ideal que se procure um dermatologista? Qual é o profissional médico? Normalmente o profissional médico dermatologista é um indivíduo preparado já na sua formação para atender os casos hanseníase. Mas muitos não têm o título de especialista em hanseníase, então se procurar um dermatologista, procure aquele que tem essa capacitação, né, em hansenologia. Voltando ao trabalho da Fundação Pro Hansen, doutor, quase 90% dos atendimentos são feitos pelo SUS. Eu imagino que seja uma população carente que vocês atendem, não é? E é uma fundação que não tem ajuda de órgãos federais, estaduais. As pessoas podem ajudar de alguma maneira a Fundação Pro Hansen? Sim. A Fundação Pro Hansen, ela para ser uma entidade filantrópica, ela tem que atender 70% de SUS. Então nós temos um atendimento muito grande em pacientes que vêm da capital e da região metropolitana até do interior do Paraná para esse atendimento. Então nós sempre recebemos pouco verbas, né? O SUS não consegue repassar o valor necessário para nossas despesas, né? Com funcionários, enfermagem, fisioterapia, despesa de material cirúrgico. Então o que nós precisamos sempre de uma ajuda a mais, né? Doações por parte da população, né? Que precisa, se puder ajudar, contribuir
Em nosso site nós temos o número da conta da instituição e pode ser feito um depósito, né? E a pessoa tem a vantagem também de descontar no seu imposto de renda esse valor como doação. E essa doação é essencial para a continuidade, inclusive, da fundação e dos atendimentos, não é, É doutor? fundamental porque não conseguir manter as portas abertas só com os valores que são repassados, né, pelo SUS. Não temos condições. Doutor, além da hanseníase, o senhor estava comentando que atendem outras doenças de pele, por exemplo, como a psoríase, o vitiligo. É, essas doenças acabam também carregando o estigma em relação, tem muito preconceito em relação a essas doenças, não é? Exatamente. Toda doença que marca a face, o corpo, com lesões de pele, de difícil tratamento, estigmatiza o indivíduo, né? Ele começa a sofrer da parte da sociedade uma certa repulsa. Então, nós tratamos a psoríase, né? Tem muitos casos de psoríase que atinge 1% da população, né? Um índice muito alto. O vitiligo também, que marca muito a mancha, são manchas que marcam, que deixam sequelas, né, importantes na pele do indivíduo. Também nós tratamos, fazemos o possível para melhorar a estética dos indivíduos, né, que tem essa patologia. Além disso, tem o câncer de pele, que é uma doença grave também, O não é? câncer de pele que talvez está com uma incidência maior, né, a nossa população está ficando mais idosa e com isso também o câncer está aparecendo com mais frequência. Então as pessoas que tomaram muito sol na vida, pele clara, fototipo baixo, estão mais propensas ao câncer de pele. E nós tratamos, fazemos um diagnóstico, né, também fazer um tratamento profilático dessa doença, não deixar atingir essa fase do câncer de pele. Vamos pegar sempre naquele período que a doença está no início, né, se instalando. Em relação à hanseníase, doutor, existem alguns fatores, quais são, o que leva a essa doença? Ela é genética? Tem como prevenir a hanseníase? A hanseníase, por ser uma doença milenar, ainda está sendo muito estudada, mas não se tem assim muitas comprovações contra a contaminação e um tratamento definitivo. Não tem uma vacina ainda. Ela basicamente existe uma predisposição genética. Pessoas que na família já tiveram a doença, favorece aos que tiveram sob o mesmo teto, vivendo sob o mesmo teto da pessoa doente, adquirir essa bacilo, que é o bacilo de Hansen, né? O Mycobacterium leprae. Então ele é uma doença que ela transmite pela via inalatória, normalmente, respirando. Você inala o bacilo e ele vai se instalando aos poucos no organismo, até causar as lesões propriamente ditas de pele. Então, mais ou menos a proporção de pessoas que estão suscetíveis é em torno de 5%, que estão propensas a ter a hanseníase. O outro já existe uma imunidade natural que inibe a ação desse micobactério no corpo do indivíduo. É uma imunidade celular bem específica que as pessoas têm. Os que não têm, se tiver contato com a doença, podem ficar doentes. Mas se não tiver contato, não vão ficar doentes. Entendi. E tem cura, doutor? A hanseníase ou ela é tratável? Como que... A hanseníase, você tem cura. O Mycobacterium leprae, hoje com o sistema de poliquimioterapia, o PQT, né, ele cura a doença, mas ficam as sequelas. Então nós temos muitos pacientes que trataram a doença e ficaram com as sequelas. Então eles ficam com as dores. É um sofredor. A pessoa que teve o mal de Hansen, o hanseniano, é um sofredor. Porque ele trata a doença, zera o bacilo, mas fica a neurite, as sequelas da doença. Então ele fica tratando 5, 10, até 20 anos as dores crônicas, né? Que são as neuropatias. E no caso, existem casos de resistência bacteriana à poliquimioterapia, mas existem drogas alternativas que podem ser indicadas nesse caso. Por isso que é essencial não deixar o tratamento, né, doutor? Às vezes muitas pessoas deixam ou começam a tratar muito tarde. Então, o que dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que estão tratando, que não deixem esse tratamento, né? O abandono de tratamento existe, né? Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso aonde vão pegar a medicação, né, o posto de saúde, então não tem condições não tem condições financeiras de pegar a condução. Às vezes a medicação dá um pouquinho de reação na pele, já não querem pegar a medicação. A própria família não se importa em levar o indivíduo, não sabe do problema sério que aquilo é se não tratar,
né, que pode contaminar até os parentes, né, que estão sob o mesmo teto. E também o problema do indivíduo não saber, ele acha que a medicação não vai curar, que aquilo é dele. Então, e tem que existir tipo assim, que a família entenda a doença para poder ajudar, né, o familiar a continuar o tratamento. Porque é 1 ano de tratamento, em média. 1 ano de tratamento. E atinge mais homens ou mulheres? Crianças podem ser diagnosticadas com hanseníase? Infelizmente, no Brasil, nós somos um país campeão. Segundo em incidência e prevalência de hanseníase. Só perdemos para a Índia em quantidade, mas em prevalência e incidência nós somos os primeiros do mundo, podemos dizer assim. As crianças temos uma porcentagem muito grande de crianças com hanseníase, né, na faixa dos 15 anos principalmente, porque ele está em contato com o doente, que é contagiante, né? A forma multibacilar da doença contamina e a criança está convivendo. Então, nessa faixa dos 15 anos, a incidência é bem maior do que na faixa dos 5, 10 anos. E a pessoa, o senhor falou que são 12 doses do medicamento, né? Tem essa pós, que tem dores, que vai conviver um tempo, mas de maneira geral, a pessoa volta a ter uma vida normal, doutor? Sim, depois desse tratamento, a gente faz o controle mensal e a vida se torna normal, né? Ele pode conviver, não vai ser mais uma pessoa que vai contaminar o seu próximo. Então, ele pode ter uma vida normal. Ele tem que se tem que existir a reintegração dele à sociedade, né? Voltando ao seu emprego, né? E vida normal, né? Importante chamar a atenção, então, das pessoas que estão nos assistindo para que evitem esse preconceito, não é, doutora? A hanseníase é uma doença que é tratável, curável, então as pessoas têm que abrir a cabeça em relação a essa doença, não é? O preconceito existe exatamente pela deformidade. Então, toda pessoa doente que tem a deformidade, puxa, não vamos chegar perto, isso passa, mas não é assim. Você tratou uma dose com a medicação, basta uma dose e já deixa de transmitir. Então, essa dose ela é bactericida, então não tem como ficar transmitindo a partir do momento que é feito o diagnóstico. Então, ele não precisa ter medo do paciente que já tratou, não. Ele nunca vai ser um paciente que vai contaminar outra pessoa, uma vez tratado, né? Por isso que é importante esse diagnóstico precoce para evitar a deformidade, não é, doutor? O senhor disse que muitas pessoas já chegam com a deformidade, não trataram, né? Não trataram, o que acontece? Não vai poder trabalhar. Então, a Previdência hoje tem uma carga muito grande de pacientes com incapacidade funcional, né? 2, que já não podem mais trabalhar, porque ele perdeu a sensibilidade e qualquer trabalho que faça vai se machucar, ferir e mutilar mais ainda. Então, para concluir, doutor, chamar a atenção das pessoas também que podem ajudar a Fundação Pro Hansen, então, de todo o Brasil, porque a Fundação é, na verdade, uma referência no Brasil, não é? É uma instituição que está há anos trabalhando em prol da comunidade, e principalmente da hanseníase, que hoje são poucos locais e poucos especialistas que atuam nessa área. Então, é importantíssimo, acho que, manter uma instituição viva, né? Trabalhando em prol do tratamento da hanseníase. Tá certo. Obrigada, doutor, pela entrevista. Este foi o Assunto à Saúde. Até a próxima.